Um sistema de irrigação que usa bambu ao invés de canos de PVC e sai pela metade do preço. A reportagem de hoje pode interessar muito a você que tem horta. É um sistema de irrigação bem mais barato que os convencionais. A ideia vem da Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Bauru. Olhando de longe, parece um sistema comum de irrigação. Chegando mais perto é que a gente percebe. Onde é que estão os canos que conduzem a água? Para vê-los, é preciso cavar. Eles ficam enterrados e não são de PVC, como a gente está acostumado a ver. São de bambu. A invenção é do professor Marco Antônio Pereira, do Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp, em Bauru. O pequeno agricultor, geralmente, ele é desprovido de irrigação por falta de meios de conseguir comprar a irrigação, que custa caro. Então eu associei o bambu, que eu conhecia, que tinha dimensões razoáveis, para substituir o PVC, e bolei essa ideia de transformar o bambu em um tubo que irrigasse. Agora vamos ver como é que se constrói esse sistema de irrigação. O primeiro passo é escolher o bambu certo. Não é qualquer espécie de bambu que se presta para irrigação. Para que ela funcione direito, o pessoal usa sempre esse bambu aqui, o bambu gigante, que chega a ter até 30 metros de altura. Marco, por que vocês usam sempre esse bambu gigante? A gente utiliza o bambu gigante porque é uma espécie que dá colmos com dimensões muito boas para irrigação. Ele dá dimensões internas, o diâmetro útil, em torno de 4 polegadas. A parede dele tem uma espessura muito boa e tem uma resistência muito forte. Então ele suporta a pressão. Então por isso que nós utilizamos. Além disso, esse bambu ele é mais ou menos comum aqui no Brasil. O bambu em si, e essa espécie em particular, é muito fácil de ser reproduzido no campo. Ele é autorrenovável, você corta, ele brota de novo. Então ele tem uma porção de características vegetativas ou de reprodução que o tornam indicado para ter na propriedade e para usar como irrigação por pressão. Agora, quando você pega uma toceira dessa de bambu, qualquer bambu desse serve? Não. Aqui tem que se tomar um cuidado para não utilizar bambu com menos de 1 ano para irrigação. Aqui, para irrigação, tem que se esperar de 1 ano e meio a 2 anos, no mínimo. O bambu tem algumas características que determinam a idade. Numa touceira, os brotos mais novos ficam do lado de fora. Até mais ou menos 1 ano de idade, eles conservam essa espécie de capa e são bem verdes. Os bambus mais velhos, que ficam do lado de dentro da touceira, não têm mais a capa e apresentam essas manchinhas que lembram mofo. O bambu deve ser cortado em pedaços de mais ou menos 4 metros de comprimento, de baixo para cima, e pode ser aproveitado até onde o espaço interno mantenha 4 polegadas de diâmetro. As pontas mais finas não servem para irrigação. Aí o bambu fica na sombra por 2 semanas para secar a seiva e assim evitar o ataque de broca. Depois é preciso retirar os nós internos do bambu para que ele fique totalmente oco e sirva como um cano. Serviço feito com essa ferramenta aí, um cano de pouco mais de 2 metros e esse outro mais largo, soldado na ponta e bem afiado para abrir os nós do bambu. Apenas os bambus que ficam nas pontas do sistema devem permanecer com os nós. É uma vedação natural. Depois, com a ajuda de uma furadeira e essa broca especial, se abrem os buracos onde vão os aspersores. Essa outra peça faz a rosca. Agora é vedar com fita plástica e está pronto para ser instalado no campo. Veja no desenho como é que se faz. Primeiro são abertas linhas de mais ou menos 30 centímetros de profundidade. Depois, coloca-se os bambus. A linha de cima conduz a água da captação até o sistema. As outras, que são ligadas ao tubo principal com um T de PVC, fazem a distribuição para os aspersores. Para vedar as emendas, mais uma novidade. O professor Marco usa borracha de câmara de ar de pneu. Primeiro, se faz uma espécie de luva. Para ficar bem apertado, ele amarra tiras sobrepostas da mesma borracha.
Agora é cobrir com terra, fazer um morrinho e compactar. Tá pronto. Marco, por que o bambu precisa ser enterrado? Ele não pode ficar na superfície como os tubos de PVC? É porque, infelizmente, o bambu, quando ele fica exposto ao sol, ele racha com facilidade. Então, o bambu ele precisa ser utilizado enterrado como um sistema fixo de irrigação. E assim ele é bem protegido e não estraga, ele não racha. A grande vantagem da irrigação com bambu é mesmo o custo, que sai pela metade do convencional. Essa irrigação já saiu dos campos da Unesp e foi adotada em propriedades da região. Seu Eurélio tem um pequeno sítio no município de Itapuí e instalou a irrigação com bambu numa área de 1 hectare, onde produz verduras e legumes. Seu Eurélio, por que o senhor resolveu implantar aqui na sua propriedade esse sistema de irrigação feito com bambu? Bom, isso aqui a gente resolveu devido ao custo de vida, bem mais barato, mais fácil, porque é um material de graça, né? E acho que funciona, que essa rede aqui nós estamos com ela, está com mais de ano. Que ela está implantada aqui, estão vendo aí que não tem... Nunca deu problema? Nunca deu problema. Tem problema de estragar o bambu? Não, problema não. Quando dá um vazamento, é coisinha simples, você enrola a borracha, né? E elimina todo o vazamento. Para lidar com ele é mais fácil também? É bem mais fácil. É bem mais fácil, porque colocou no lugar, acabou. O bambu usado na irrigação dura pelo menos 2 anos. O maior problema é o ataque de fungos. Quando isso acontece, basta trocar as partes com defeito. E se você ficou interessado, quer mais informação, pode pedir esse folheto aqui, lá na Unesp. Custa R$1. O endereço: Unesp, Engenharia Mecânica, Caixa Postal 473, Bauru, São Paulo. O CEP é 17.033-360. Unesp, Engenharia Mecânica, Caixa Postal 473, Bauru, São Paulo. O CEP é 17.033-360.